O vídeo ainda não. Tá. É um vídeo que no Roda Viva ele parece todo angelical, dizendo que nunca chefiou quadrilha, que ele é inocente, que seria absolvido. Mas enfim... Quem chefiamos fomos nós, né? Vamos Ele lá. não, imagina. O José Dirceu chegou aos 71 anos com uma tornozeleira, né? Aí eu vou dizer, e se apresentando como um combatente que vai para Porto Alegre chefiar o exército dos lulistas para pressionar um tribunal que está julgando em segunda instância um criminoso comum, não um perseguido político. Uma história do Zé Dirceu. Eu conheço o Zé Dirceu desde 68, quando ele começou a sua trajetória e começou a colecionar trapalhadas. Ele conseguiu o seguinte: ele era presidente da UEE quando tinha uns 20 e poucos anos, hoje ele tem 71. 20 e poucos anos, fazia sucesso com as mulheres e conseguiu namorar uma espiã do DOPS, a única espiã do DOPS que existia no movimento estudantil. Ele conseguiu namorar, chamada Maçã Dourada, foi julgada por um tribunal popular e proibida de aparecer por lá. Grande pena, grande pena, coisa séria. Aí, no mesmo ano, em 68, que ele surgiu, ele fez aquele congresso em Ibiúna, o congresso da UNE, que eu já relatei aqui, e que ele teve uma ideia brilhante, reunir mais de 1000 congressistas, isso numa cidade que não tinha essa população, que era Ibiúna. Aí, quando eles pediram 1000 pães para o padeiro ficou desconfiado, que produzia uns 60, 70 por dia, avisou o delegado e ele foi preso. Preso ele ficou até setembro de 69, quando ele entrou naquele grupo de 15 presos políticos, digamos assim, que foram trocados pelo embaixador Charles Burke Elbrick, embaixador americano, que tinha sido sequestrado por um grupo de partidários aí, militantes da luta armada. Ele, ao sair do Brasil, ele foi para o México e depois para Cuba. Em Cuba ele fez plásticas, uma plástica que mudou sobretudo o nariz, e fez um cursinho de guerrilha, onde ele só atirou com bala de festim e ganhou o codinome Daniel. Era assim que Fidel Castro o chamava e ele se emocionava muito. Um nome de anjo. Em 1971 ele voltou ao Brasil, viu que a coisa estava feia, andou pelo Nordeste uns 2 meses, saiu, voltou para Cuba. Em 1975 ele criou coragem e voltou ao Brasil. Ele andou 200 metros em território brasileiro, viu que a coisa estava feia e trocou a guerra de guerrilhas pela guerra conjugal. Ele foi para a cidade no Paraná chamada Cruzeiro do Oeste, se apresentando como um boiadeiro, negociante de gado, chamado Carlos Eduardo Gouveia, e logo ganhou o apelido de Pedro Caroço, que era o personagem de uma música, e que o cara cantava assim: ele tá de olho na boutique dela. Genival Lacerda. Genival Lacerda, tá aí. Pode pôr a música que é bonita. Ele tá de olho na boutique dela. Por quê? Porque ele tava de olho na moça que era uma das mais ricas da cidade e que tinha uma boutique. Golpista de Essa moça deu de presente a ele o Magazine do Homem, onde ele se entrincheirou enquanto os democratas aqui tentavam restabelecer a democracia, né, que tinha sido ferida, pelo menos. E enquanto eles lutavam, ele estava lá, ele frequentava bastante o bar da esquina, onde tinha a única mesa de sinuca, e ficava lendo enquanto os amigos dele, Pedro Caroço se casou com essa moça, ficou sem dizer quem era durante 4 anos, durante os quais teve um filho, esse Zeca. Olha lá, Augusto. Ó. Olha aí. Pronto. O Zeca Dirceu. Homenagem ao Zé, isso aí. Zeca Dirceu é o filhote, tá, filhote. gente? Deputado federal. Imaginem um cara que não conta a mãe do filho que tem, quem ele é realmente. Imagine a cabeça desse cara. Quando veio a anistia, ele criou coragem, chegou e falou para a mulher, para combater a mulher. Chegou e falou: olha, eu não sou o Carlos Eduardo Gouveia, eu sou o Zé Dirceu e vou voltar para o combate. Primeiro foi para Cuba, refez o nariz, veio para São Paulo, participou da criação do PT e depois só combateu o governador Mário Covas
quando ele incitou a multidão a atacar o governador que já estava com um câncer avançado. Esse é o Zé Dirceu. Ele dizia no palanque, tem a gravação, ele dizia: eles têm de apanhar na urna e na rua. E assolou a multidão. Em 82 ele participou da fundação do PT, foi chefe da Casa Civil, depois de organizar a campanha do Lula, e logo de cara estourou logo depois estourou o escândalo do Mensalão. Ele foi identificado como chefe da quadrilha e, ao perder o mandato em 2005, ainda era um sujeito que não tinha dinheiro. Eu sei porque ele foi se apresentar como facilitador de negócios no Jornal do Brasil. De lá para cá, ele só fez bandidagem. Ele usou todas as amizades que ele criou nessa trajetória para facilitar negociata na Bolívia, na Venezuela, no Equador, onde você pode imaginar. E ele dizia também que um telefonema dele para o Palácio do Planalto era o telefonema. Este cara que se apresenta como combatente, ele é um nada político e tem tanta coragem quanto qualquer pessoa que nunca na vida soube a diferença entre o gatilho ou o cano do revólver. Nunca tirou, guerrilheiro que nunca tirou, não participou de ações armadas, finge que é general, comandante disso, daqui. Ele só está pensando em como se livrar da cadeia, onde ele vai passar os últimos anos de vida. Cada discurso do Zé Dirceu, incitando a violência, de novo, como ele tem feito agora, é uma afronta à justiça e aos brasileiros que sempre cumpriram a lei. Ele é um farsante que precisa, é um cadáver político, um farsante que precisa ser aposentado já na cadeia. Solta o trechinho do vídeo aí, Reginaldo, pra gente fechar o comentário do Augusto. Você disse que você foi massacrado, e injustiçado, linchado pela mídia, imagino que seja. O fato é que ocorre, o que a mídia noticiou? Como você próprio estava dizendo, o Procurador-Geral da República te acusou de chefiar uma organização criminosa sofisticada. O ministro Joaquim Barbosa aceitou essa denúncia e esse processo corre no Supremo. Você com frequência acusa quem noticia esses fatos. Eu nunca ouvi uma queixa sua a respeito do ex-procurador-geral Antônio Fernando de Souza, nem do ministro Joaquim Barbosa. Esse processo continua ocorrendo. Ele não foi julgado. Então você é réu lá no Supremo. Por que você acusa a imprensa e não quem denunciou? Você acha que foi leviano o procurador-geral? Ele não se baseou em fatos? A minha defesa diz que a denúncia é vazia, inépita, e pediu que ela fosse arquivada. Ela foi aceita pelo Supremo, mas sem culpabilidade. Santinho, é o santo, esse né? É o Zé Dirceu. Zé Dirceu. Aliás, esse vídeo, quando corre, os caras escrevem para mim, os petistas, ele acabou com você. Ele acabou, eu falei, sim, só que ele acabou com tornozeleira e eu tô por aí, circulando.